Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Annali Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de dezembro de 2022. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá fazer a retrospectiva das leituras feitas no mês de dezembro agora do ano passado. 2022 ficou para trás, mas ainda quero falar sobre essas leituras incríveis que eu fiz neste mês. Mas antes eu quero convidar você que não está inscrito aqui no canal para se inscrever ali embaixo e também clicar no sininho, assim você recebe as notificações fresquinhas na sua casa. Aqui no canal eu compartilho as minhas leituras feitas mensalmente, falando um pouco sobre cada livro e as minhas percepções e impressões sobre cada obra. Então eu vou começar contando para vocês que dezembro começou muito bem. Eu finalizei uma leitura, gente, muito importante e super indicada a todos que me acompanham. Esta daqui talvez tenha sido uma das leituras mais surpreendentes para mim no ano passado. É claro que eu já estava esperando, eu tinha alta expectativa em torno desta obra, afinal de contas, reúne nomes muito importantes da nossa literatura e de outras áreas também do conhecimento. Este livro é Depois do Fim, conversas sobre literatura e antropoceno. São ensaios organizados pela Fabiane Sesches. Ela também é uma das autoras aqui dos ensaios. E esta aqui é uma coletânea feita pela editora Instante, que está incrível, né, a edição. E o conteúdo nem falo, gente, é um livraço. Eu vou falar mais sobre este livro numa resenha em que eu vou abordar um pouco sobre do que se trata. Mas para quem nunca ouviu falar, eu também estou assim começando a entrar em contato com as teorias, com os pensamentos em torno do conceito de antropoceno, né, que é uma divisão aí geológica do mundo, né? Então a gente talvez esteja aí vivendo, né, de acordo com alguns geólogos, cientistas que estão voltados para esse tipo de divisão do tempo, né, da Terra, uma era baseada nas impressões, nos impactos da humanidade no planeta. Então, o antropoceno, ele basicamente aí diz sobre o nosso tempo, né, aquele em que vivemos, e eles abordam dentro deste conceito do antropoceno muitos temas, né? Então, desde o racismo e o afrofuturismo até as questões ambientais, os livros e a literatura que traz animais e a relação, né, do homem com o meio ambiente um pouco mais sincronizada, um pouco mais próxima. Então, assim, tem de tudo um pouco aqui e, inclusive, também eu acho muito interessante trazerem este questionamento de como que a literatura pode nos ajudar a entender, né, este momento em que vivemos, entender o antropoceno e combater, né, alguns impactos, né, humanos no planeta. Enfim, gente, é um livraço. Eu fiquei encantada de verdade. Eu recomendo muito para vocês. Tenho certeza que vocês vão aprender muito aqui com esses ensaios. Os autores são Ana Rusch, Aurora Bernardini, Christian Dunker, Daniel Munduruku, Fabiane Sesches, Giovanna Madalosso, Itamar Vieira Júnior, a Maria Esther Maciel, Micheline Verunski, Natália Timmerman, Paula Carvalho, Paulo Scott e Túlio Custódio. Super indicação, é o meu primeiro livro de dezembro. Depois, na sequência, também continuando na editora Instante, né? Foi um mês assim com leituras da editora. E este aqui, gente, era um livro, quando saiu, fiquei muito feliz, porque é um livro de uma das autoras prediletas da minha vida. E é claro que, como eu faço com as minhas autoras prediletas, eu ponho, né, prioridade nessas leituras. Eu gostaria de ler tudo delas e não foi diferente assim que chegou o livro Diná Fantástica, Contos de Ficção Científica Reunidos, que a editora Instante nos apresenta então a reunião de 2 livros de contos da Diná Silveira de Queiroz. A Diná, ela foi muito prolífera e ela foi muito à frente, né, de muitas autoras e muitos autores da sua época. Escreveu ficção científica no Brasil na década de 60, então pouco se fala sobre isso, mas ela é uma das pioneiras da ficção científica no Brasil. E isso é uma grande coisa, porque se a gente for pensar, né, ficção científica ainda é um gênero, muito masculinizado, né, tem um pouco assim de preconceito em relação a mulheres fazendo literatura dentro da ficção científica. Então a
Diná mostra aí que é possível, ela é maravilhosa. Tem vídeos de resenhas dos outros 3 livros dela que eu já li, então confiram, os outros são romances, né? E este aqui é um livro de contos, que é uma leitura já diferente também, né? Uma leitura que é não só pela questão de ser conto, mas também por ser ficção científica, até a linguagem da Diná, aquela que eu estava acostumada, aquela que eu encontrei nos romances dela, aqui já é uma linguagem um pouco mais diferente, né? Talvez uma linguagem até mais, não digo formal, mas eu acho que soa assim um pouco mais cientificista de alguma maneira, claro, pela própria temática de alguns contos. Ela não trabalha só a ficção científica per si, né? Mas tem muita questões sociais, problemáticas que ela vivia naquele momento, a sociedade brasileira vivia naquele momento. O livro Eles Herdarão a Terra é de 1960 e Como a Malina é de 69. Portanto, né, aqui estava num período com Juscelino Kubitschek, aquela ideia de progresso e tal, e Como a Malina já é no contexto da ditadura militar. Portanto, ela retrata esses 2 momentos da nossa história, né, brasileira nestes textos aqui. É um livro muito interessante, embora não seja o meu predileto dela. Acho que você pode tentar ler este livro para conhecer essa literatura tão fantástica da Diná, uma literatura tão, eu acho que inovadora também naquele momento, né? Acho sempre muito importante, interessante a gente experimentar, né? Conhecer coisas diferentes. Então, essa aqui foi minha segunda leitura do mês de dezembro. Na sequência, saindo de ficção científica, fui para outra literatura muito diferente, uma literatura, gente, que mexeu muito comigo. Fazia muito tempo que eu estava para ler este livro aqui, eu acho que 1 ano ou 2 anos pelo menos, não me lembro mais. E finalmente eu peguei este livro neste mês para conhecer as histórias que a Julie Dorrico conta em Eu Sou Makushi e Outras Histórias. Fiz um vídeo, já saiu um vídeo sobre ele aqui no canal. Para quem não viu, depois você confira, tá? Por favor. Mas para quem não viu, este aqui é um livro de contos, vamos dizer assim, que apresenta certa poesia, né, nestas histórias que a Julie Dorrico conta. Para quem não sabe, né, o Makushi é um povo, é uma etnia indígena brasileira que fica mais ali ao norte do país, e a Julie é uma autora que se descobriu indígena aos 26 anos, foi atrás, né, da sua ancestralidade, foi atrás das histórias de sua avó, que era Makushi, e aí ela traz então tradições, ela traz histórias e cultura, muito da culinária, também das crenças, né, de questões assim muito importantes para os Makushi. Ela recupera a imagem, ou recupera a narrativa, né, aqui do Macunaíma, que é um deus, né, para esse povo indígena. Vocês, né, devem relacionar aí com a personagem do Mário de Andrade. Então ela volta Macunaíma para o seu povo, recupera essa voz de Macunaíma como um deus dos Makushi, como um criador desta população, e emociona a gente com tanta beleza, né, com tanta diversidade aqui nestes contos, poemas que são muito interessantes. Então, super indicação também para vocês. Fiquei muito feliz de poder ler a Julie Dorrico. Ela é uma importante estudiosa, assim, né, dos povos originários no Brasil. Ela tem doutorado e tudo mais. Então, super indicação, gente. Fica aqui uma dica de uma autora indígena brasileira. Pois, na sequência, eu finalizei um livro muito gostoso, muito poético, e que tem uma importância para mim muito grande, porque eu ganhei este livro de uma seguidora aqui do canal, muito querida, a Silvia. Bom, este é o livro Aos 7 e aos 40, do escritor brasileiro João Manzanello Carrascosa, pela Alfaguara. E a Silvia, quando me enviou este livro, ela comentou que achava que eu fosse gostar muito, afinal é um texto muito poético, né? Uma prosa poética. E eu já tinha lido um livro dele, agora eu já não sei mais quando foi, acho que 2019 ou 2020, talvez, ou antes disso, não me lembro. Mas eu tinha gostado muito, muito mesmo da escrita dele. E aí este aqui, gente, ele é um romance, e é muito interessante a estrutura deste romance, achei muito diferente, né? Escrita em
em prosa mais corrida, né, que a gente está acostumado a ver, mas também uma prosa com uma estrutura um pouco mais próxima do que seria aí a poesia, para dar uma musicalidade, para também, eu acho que, sei lá, diferenciar um pouco este revezamento que ele faz da voz narrativa da criança, né, aos 7 anos, e da voz narrativa deste homem mais maduro, já nos seus 40 anos. Então a história de vida deste menino, né, que se torna um homem com memórias e nostalgias, é muito bonito, assim, é muito tocante, né, a literatura do Carrascosa. Ele tem uma escrita, assim, maravilhosa, né, impecável. Então, assim, foi um livro de descanso para mim, foi um livro sonho, né. Também me trouxe, né, algumas imagens da minha própria infância, porque aqui o menino, ele, assim, dá-se a entender, né, que ele vive numa cidade pequena do interior, com algumas imagens, umas memórias muito deliciosas dessa infância, né, no quintal de casa, com o irmão, né, brincando de bola, coisas que, para quem, como eu, né, nasceu e cresceu no interior, são muito tocantes, porque a gente teve não que eu tenha tido muito, embora seja do interior, mas tenho essas minhas próprias imagens também das brincadeiras e também das dores, né, da infância, desta melancolia, né, de certa maneira, né, de quando você já é adulto com suas responsabilidades e você revê a sua vida, e aqui ele tem um filho, então tem muito também dessa relação de pai e filho, né, não só dele com o filho dele, mas dele com o pai dele. Tem uma viagem aqui muito gostosa de acompanhar dele com o pai, né, embora seja por um motivo triste, mas eles vão conversando. Então é um livro muito gostoso para você que tá procurando esse tipo de literatura. Este aqui é um livro indicadíssimo, beleza? E para finalizar meu mês de dezembro, pessoal, eu li um livro que eu amei, eu adorei, um livro assim desses que pegam a gente, sabe, chacoalham, um livro que me causou assim uma sensação gostosa de querer ficar nele. E é um livro ao mesmo tempo estranho, né? Um livro que causa, e é proposital, feito pela autora, que causa um estranhamento, que nos causa uma aflição, né? O Gosma Rosa, da Fernanda Trias, que é uma autora uruguaia, e é um livro pela editora Moinhos. É o único estrangeiro que eu li em dezembro, foi traduzido pela Ellen Maria Vasconcelos. Como eu falei, é um livro, assim, muito curioso. Ele trabalha, gente, questões muito diversas de drama familiar, de maternidade, uma maternidade diferente aqui. A relação mãe e filha, que é algo que eu amo. Essas histórias, né, que tratam dessa relação especialmente, né, de mãe e filha, né, mulher. Mas tudo isso se passa num contexto diferente, que aí ela traz este romance dentro de uma espécie de distopia, mas aquela distopia que tem sido muito mais, né, falada e talvez mais escrita ultimamente, que tem relação com a crise climática, com as problemáticas ambientais, né? É uma cidade litorânea, então ela foi assim atingida por uma questão do mar, que começa a aparecer, né, umas algas, uma gosma ali, umas espumas, e os peixes começam a morrer, e depois começa a aparecer umas mutações, e uma névoa, né, ela diz muito sobre a névoa. Quando tá com névoa é menos perigoso, mas tem o vento rosa, e que aí as pessoas ficam dentro de casa, tem toda a questão também de uso de máscara, e essa personagem, ela cuida de uma criança que não é dela, uma espécie de babá, mas que fica com a criança dia e noite dentro do apartamento, e é uma criança especial porque ela tem uma síndrome que o deixa com fome todo momento. E também, como eu falei, tem a relação dela com a mãe dela, que mora em outro bairro, então às vezes ela vai visitar a mãe ali e descreve muito, né, essas ruas, a dificuldade de achar um táxi, né, tem táxis higiênicos que são para levar pessoas para um centro de cuidado. É muito interessante, eu amei, é super impactante, ao mesmo tempo é gostoso e traz reflexões que eu acho que são importantíssimas pra gente nesta nossa contemporaneidade. Bom, gente, então é isso, essas foram as minhas leituras do mês de dezembro, leituras incríveis, maravilhosas. Recomendo todos esses livros a vocês, para vocês experimentarem aí de tudo um pouco, né, nessa diversidade aqui incrível que eu apresentei neste vídeo para vocês. Se você gostou deste vídeo, se você gostou das minhas dicas de leitura, por favor, não se esqueça de dar um joinha, e quem sabe você vai ali e me conta quais foram as suas leituras no mês de dezembro. É isso, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo, um beijo grande e até!